Capítulo 1002. A vontade do imperador é eterna. Leon e Ana caminhavam pelos corredores da mansão em direção à saída do reino. Ah! Leon suspirou. Você ainda está pensando nisso, hein? Comentou Ana. Em minha defesa, pensei que quando tivesse uma neta ou um neto, poderia mimá-los muito, comentou Leon, e acrescentou. Eu não esperava uma situação como essa. Embora eu também não esperasse me tornar um nobre vampiro, compreensível. O futuro não está definido, e nós somos os arquitetos do nosso próprio destino. Você realmente acha isso? Leon perguntou, quase sarcasticamente. Entendendo o sarcasmo na voz de Leon, Ana não se ofendeu. Ela apenas perguntou curiosamente, você pensa diferente? Sim, Leon assentiu. Posso tomar uma pequena atitude amanhã, que será minha decisão e meu futuro, mas as decisões importantes provavelmente serão tomadas por Victor daqui em diante. Ponto bem, isso não é normal. Ana não percebeu o problema que Leon estava apontando. Mesmo quando éramos humanos, as principais decisões que impactavam diretamente nosso futuro estavam nas mãos de políticos. Aqui não é diferente. A única diferença visível é que não damos uma falsa sensação de liberdade. Você sabe exatamente o que deve ou não fazer, e há punições e recompensas para ambas as ações. Ana olhou para frente novamente. Liberdade é tudo de bom. Mas liberdade sem ordem só leva ao caos, um caos sem rumo, e como imperador, não posso permitir isso. Leon estreitou os olhos levemente ao ouvir as palavras de Ana. Era irritante, mas ele não pôde deixar de concordar com as palavras dela. Afinal, ele conhece muito bem as consequências da falta de ordem entre seres sobrenaturais. O principal exemplo disso seria o estado em que os demônios se encontravam antes de Victor ascender ao trono. Imperatriz? Perguntou Leon. Que interessante. Eu pensei que Violette fosse a imperatriz. Ela é. Ana assentiu. Eu sou a segunda, Ruby é a terceira e Saz é a quarta, assim como Skatasha é a quinta, Afrodite é a sexta, etc. Todas as esposas são imperatrizes, todas treinadas para comandar tudo se não houver mais ninguém disponível. É improvável que tal situação ocorra, mas é bom estar preparado e sempre ter um plano B, C, D. Quanto mais ferramentas eles tiverem para lidar com determinadas situações, melhor para o contexto geral. Atualmente, Violette ocupa o cargo de imperatriz. Mas não é como se as outras esposas fossem ficar de braços cruzados e deixar tudo para Violette. Victor não gosta de pessoas incompetentes. Todo mundo sabe disso, e é por isso que todos se esforçam em suas respectivas áreas. Leon assentiu, entendendo o que Ana queria dizer sobre as imperatrizes. Basicamente, era de se esperar, considerando quão vasto o império se tornaria no futuro. Ah! Leon suspirou novamente. O que foi agora? As meninas. Esqueça isso por enquanto. Eles dificilmente vão prestar atenção em alguém nesse estado infantil. Deixe-os crescer, talvez vocês possam criar um vínculo de avós ou algo assim. Embora eu ache altamente improvável que isso aconteça, pensou Ana consigo mesma. Ela não estava sendo má ou mesquinha com Leon nem nada do tipo. Esse pensamento vinha de suas características como verdadeiros dragões. Eles respeitam a força, e na mente das meninas, alguém chamado de avô pelo seu Big Daddy deveria ser pelo menos tão forte quanto ele, ou suas mães. Em outras palavras, era uma questão de habilidade. Até que essa questão seja resolvida, elas provavelmente nem vão olhar para ele. Se isso acontecer, é claro. Lembrando que esse futuro hipotético nasce com a ideia de que as meninas podem ter interesse, algo que Ana achava muito improvável de acontecer. Verdade. A propósito, qual é o estado de infância deles? Pode levar milênios para que eles entrem na fase da adolescência, embora algumas irregularidades como Gina nasçam de tempos em tempos. Certo. Dragões. Leon murmurou. Ana riu. Fique feliz. Normalmente, levaria milhões de anos, mas como Victor é anormal, esse tempo foi significativamente reduzido. Acho que não estarei vivo em 1 milhão de anos ou algo assim, quem sabe. O futuro é imprevisível, e como Victor está tão preocupado com nosso estado mental a ponto de ignorar o seu próprio, não duvido que ele encontre maneiras de fazer as meninas não se sentirem entediadas em suas vidas intermináveis. Consequentemente, essas meninas espalharão esse método para nossa facção. Ana entendia muito bem como suas irmãs e seu marido se esforçavam para entender pelo menos isso. Chegando ao portal que tiraria Leon do reino pessoal de Victor, Ana ficou ao lado do portal, cruzando os braços sob seus seios voluptuosos. Aqui estamos,
Este portal levará você direto para Nightingale. Leon olhou para a mulher que usava um longo vestido vermelho com detalhes pretos e longos cabelos negros que chegavam até os joelhos. Olhando para ela assim, ele sentiu uma sensação de perda. Eu deveria ter investido mais na minha esposa e não procurado outra mulher, lamentou Leon. Mas é assim, o arrependimento só vem quando é tarde demais. Apesar de se sentir assim, ele não demonstrou nada externamente. Porque, no fim das contas, não importava mais. Eles já haviam seguido caminhos separados. Leon começou a caminhar em direção ao portal e, quando estava prestes a atravessá-lo, ouviu um pequeno aviso. Não abuse demais da sua posição. Victor pode respeitá-la por causa do passado, mas suas filhas e esposas são uma área muito delicada, e hoje você quase cruzou essa linha várias vezes. Os olhos vermelhos de Ana brilharam levemente. Lembre-se, um dragão é muito possessivo com seus tesouros, e isso vale para todos eles. Leon assentiu enquanto engolia em seco e, no instante seguinte, seguiu em frente. Num piscar de olhos, viu-se de volta ao seu escritório. Ele espalhou seus sentidos, vendo que não havia ninguém que ele pudesse notar. Ele formou uma barreira ao seu redor e imediatamente agarrou uma mesa e a jogou contra a parede com pura frustração. Superficialmente, ele parecia estar bem com toda a situação, mas o mesmo não podia ser dito internamente. Que tipo de homem consegue aceitar esse tipo de coisa? Com seu orgulho, ele simplesmente não queria ter Ana como as outras mulheres. Ele é um homem. E um nobre vampiro. O que aconteceu foi um duro golpe para seu orgulho, mas, ao mesmo tempo em que pensava nisso, ele se culpava por não ter se esforçado mais com Ana quando renasceu. Mas, em sua defesa, ele inicialmente achou que estar com Ana já era uma certeza, afinal, eles estavam juntos há muito tempo. Mas, inicialmente, ele não imaginava que Ana pudesse pensar da mesma forma sobre os outros. Só mais tarde, quando controlou seus desejos, percebeu isso, mas não fez nada para mudar, pois tinha confiança. No final, toda essa situação não tem um culpado exato, apenas dois adultos do que seguiram seu próprio caminho. Um relacionamento sem carinho está fadado ao fracasso. Victor entende isso muito bem, e essa é a diferença entre ele e homens como Vlad. Ele investe 9.999% de todos os seus esforços em seu relacionamento e faz questão de nutri-lo com o amor mais puro, obsessivo e doente, o que deixa todos ao seu redor em um nível de obsessão semelhante ao seu. Mas como ele pode aceitar isso? Ele não é um homem. E o orgulho dele? Ouvindo duas batidas na porta, ele disse, deixe-me em paz. Antes que ele pudesse terminar de falar, 3 sombras apareceram na sua frente, ignorando completamente sua barreira. Os assassinos do clã Blanco olharam neutralmente para Leon. Leon começou a suar internamente ao ver os olhos daquelas mulheres. Aqueles 3 pares de olhos pareciam avaliar toda a sua existência. Inconscientemente, ele sentiu uma corda se enrolando lentamente em seu pescoço. Ponto que. Uma missão foi dada por Lady Kaguya, preparem-se. Os 3 falaram simultaneamente enquanto do meio jogava um pergaminho em direção a Leon. O pergaminho se autodestruirá em 30 segundos. Lembre-se das ordens. Os 3 desapareceram nas sombras. Quando os 3 desapareceram, a pressão que Leon sentia desapareceu completamente, assim como a sensação de uma corda se formando em volta do seu pescoço. Ele respirou fundo. Não tinha certeza do que aconteceu, mas seus instintos não estavam errados. Ele estava prestes a ser eliminado. Nenhum lugar dentro do escopo de influência de Victor é seguro para aqueles que possuem faíscas de rebelião dentro de si. O imperador tem olhos em todos os lugares. Todos estão observando. Todos estão procurando falhas concretas uns nos outros para ganhar o favor do imperador. Orgulho. Leon riu baixinho. Nada disso importa sem força. Leon finalmente entendeu que, por alguns segundos, ele estava do lado mais fraco. Graças à influência do filho, ele sempre esteve do lado mais forte. Sempre foi o vitorioso desde que entrou no mundo sobrenatural. Com apenas essa pequena demonstração, ele entendeu muito bem o que significa estar do lado mais fraco. É melhor eu esquecer isso e seguir com a minha vida. Leon suspirou internamente enquanto pensava na nobre vampira de cabelos alaranjados e olhos verdes que era sua amante. Com Kaguya, em uma base secreta nos arredores de Nightingale, a empregada perfeita estava sentada em um escritório luxuoso com alguns pergaminhos nas mãos. Ela estava avaliando algumas missões que havia enviado seus assassinos e, quando terminou de ler um pergaminho, jogou os pergaminhos em sua sombra. Quando 3 sombras apareceram em seu escritório, revelando 3 assassinos, Kaguya perguntou, e então?
A lealdade do agente Leão está sendo avaliada. Devido ao nosso aviso, os pensamentos de rebelião foram extintos, mas manteremos nossa vigilância. Pelo aviso, eles se referiam à visita recente. Kaguya batia na mesa repetidamente enquanto pensava. Espero que ele não deixe seus sentimentos tomarem conta e trair o Império. Darling ficará arrasada se algo acontecer com ele. Victor pode não demonstrar isso externamente, mas as esposas definitivamente sabem o quanto ele valoriza o pai. Ele não teve toda a presença em sua vida quanto sua mãe, mas seus conselhos definitivamente estavam lá. O que aconteceu entre Victor, Leon e Anna poderia ter tido um desfecho melhor num futuro próximo, se eles tivessem se sentado e conversado como fizeram recentemente, mas tão futuro era altamente improvável de ocorrer. A razão era que uma separação sempre traria algum tipo de conflito de ambos os lados. Pode-se dizer que a conversa recente terminou melhor do que se poderia esperar, e muito disso se deve ao fato de Victor ser autoridade máxima e ser conhecido por um temperamento caótico quando se trata de suas esposas e filhas. Seja por medo, respeito ou fraqueza, a conversa acabou saindo melhor do que o esperado. Então a única coisa que eles devem fazer agora é ficar de olho para ver se pensamentos rebeldes surgem dentro de Leon. E acredite, eles têm maneiras de saber disso, mesmo que o indivíduo esconda bem seus sentimentos. Nada escapa aos olhos e ouvidos do imperador. As sombras estão aqui para garantir que tal reputação permaneça perpétua. Passe meu pedido para as meninas. Quero observação constante. Kaguya para de falar quando sente uma presença entrando na sala. Ela olha para o lado e vê um homem sentado no sofá com uma menina nos braços. Seguindo o olhar de seu chefe, as três sombras congelaram quando viram o próprio imperador sentado ali. Querido, Kaguya exibiu um pequeno sorriso imperceptível. Yuno, que estava agarrada ao pai, olhou para a mãe e bufou. Então ela o abraçou ainda mais forte, como se dissesse, ele é meu. Essa ação fez uma veia saltar na cabeça de Kaguya, essa pirralha mimada. Yuno estremeceu ao sentir o olhar intenso da mãe. Ela sabe que, ao se separar do seu amado papai, sofrerá as consequências, mas não se importa nem um pouco. Tudo é pelo seu papai. Victor simplesmente acariciou como se fosse um gato enquanto permanecia sentado. Eu ouvi o que aconteceu. Capítulo 1003. A vontade do imperador é eterna. 2. Eu ouvi o que aconteceu. Essas palavras não significaram nada para os três assassinos presentes, mas o mesmo não pôde ser dito de Kaguya, que tremeu levemente. Acontece que ela estava agindo sem a permissão de Victor nesse assunto em particular, algo que os assassinos não sabiam, pois para eles as ordens das esposas eram também ordens do imperador. Afinal, ele está ciente de tudo, uma convicção amplamente difundida, mas não totalmente errada. No estado atual de Victor, ele pode observar tudo e todos em seu domínio como um Deus onisciente, mas ele não faz isso na maior parte do tempo, confiando em suas esposas. Yuno sorriu condescendentemente enquanto colocava a mão sobre a boca, como se dissesse, querida mãe, como você pôde cometer tal ato sem consultar meu amado papai? Você é tola. Outra veia saltou na cabeça de Kaguya ao ver a expressão da filha, perguntando-se onde errou geneticamente para ter uma filha tão atrevida. Espere só, sua pirralha, vou te disciplinar rigorosamente. Yuno estremeceu ainda mais e então abraçou Victor ainda mais forte, como se estivesse tentando se fundir com ele. Você desaprova essas ações, querida? Perguntou Kaguya. Kaguya sentiu seus lábios tremerem. Não apenas sua filha, até mesmo seus subordinados se voltaram contra ela. Tal traição não será esquecida. 14:5 E essa pergunta fez os três assassinos estremecerem, pensando que haviam agido contra a vontade do imperador. Imediatamente, os três assassinos lançaram um olhar acusador para seu líder. Kaguya sentiu seus lábios tremerem. Não apenas sua filha, até mesmo seus subordinados se voltaram contra ela. Tal traição não será esquecida. Victor riu levemente, divertido, ao perceber tudo acontecendo sem que uma palavra fosse dita. Levantou-se do sofá e colocou Yuno nele. Yuno fez beicinho por perder o calor do pai, mas não disse nada. Ela sabia muito bem as intenções do pai, então, como uma boa menina, ficou quieta no sofá. Longe disso, minha amada esposa. Eu aprovo sua ação. Um suspiro coletivo de alívio veio dos três assassinos. Então eles ficaram parados enquanto sentiam Victor, seu imperador, acariciando suas cabeças. Eles pareciam um grupo de veados paralisados diante dos faróis. Yuno olhou para essa ação com olhos irritados. Ela podia aceitar suas irmãs e mães, afinal, elas eram sua família.
Mas não seres aleatórios. O afeto de seu pai é exclusivo. Mas sabiamente, ela permaneceu em silêncio. Ela não queria parecer uma menina mimada. Mais do que ela já era. Mantenha Leon sob vigilância constante. Aconteça o que acontecer, meu pai é muito parecido comigo. Mas não tão intenso quanto eu. Acho que minha intensidade veio da minha mãe e do meu próprio desenvolvimento. Victor refletiu, mas não se ateve ao assunto. Kaguya olhou para seus 3 assassinos recebendo o carinho de seu marido e viu as características dos 3 assassinos se tornando mais proeminentes. Eles começaram a ficar mais bonitos. Seus olhos se tornaram reptilianos e seu poder cresceu exponencialmente. Eles se transformaram em dragonoides. Os 3 assassinos respiravam pesadamente e seus rostos estavam corados. Ele fez tudo isso apenas com uma feição casual, sem nem pensar muito sobre o assunto. Tamanho era seu controle sobre as almas dos seres. Se o ser fosse mais fraco que ele, vulnerável a ataques de almas, ele poderia transformar um deus em uma formiga, e uma formiga em um deus. Genética, linhagem, sorte de nascimento, nada disso importava para Victor. Se ele quisesse, ele poderia mudar tudo isso. Darling acha que vai nos trair? Improvável. Victor negou. Meu pai é mais esperto do que parece e sabe controlar seus desejos na maior parte do tempo. Mas vamos garantir que isso não aconteça. Afinal, eu respeito muito meu pai. Espero que, no futuro, eu ainda possa sentar e assistir a um filme com ele. Ele murmurou no final, mas todos aqui presentes ouviram suas palavras. Ao ouvir essas palavras, Yuno começou a pensar em Fak. Aquele Fak parece ter muito apego ao meu papai. Devo me aproximar dele? Mas eu não quero. Só de ver seu rosto parecido me dá vontade de apagar sua existência. Mas ele é meu avô, e se eu me aproximar dele, posso ganhar pontos de afeição com meu papai. Mas eu não quero. Papai é mais importante. Sim, esquece. Yuno pensou que não seria melhor fazer algo que ela não quer. Afinal, provavelmente só iria chatear seu pai. Então vamos esquecer o assunto. Sombras se formaram em sua mão. Ela pegou um hambúrguer e começou a comer. Querido. Kaguya olhou um pouco preocupada para Victor. Victor sorri gentilmente. Não me olhe assim. Não sou uma criança com problemas mentais. Mesmo que eu não consiga assistir a um filme com meu velho agora, posso fazer isso no futuro, quando ele se acalmar mais. Sem mencionar que, mesmo que eu não consiga fazer isso com meu velho, posso fazer isso com minhas esposas e filhas. Victor tira a mão da cabeça dos 3 assassinos, que prontamente caem no chão, enquanto seus olhos se reviram com a respiração ofegante. Victor se aproxima da mesa de Kaguya e levanta o queixo dela. Você sempre estará lá comigo, certo? Que pergunta tola, querido. Eu sempre estarei aqui, como sempre estive. Kaguya envolve o pescoço dele com o braço, e seus olhos se tornam mais sensuais, bem diferentes da expressão que ela normalmente tinha. Victor sorri ainda mais e a beija gentilmente. Mastigue, mastigue. Yuno começou a comer seu hambúrguer furiosamente enquanto assistia a cena com seus olhos violetas brilhando intensamente. Ela pega um copo de refrigerante de sua sombra e chupa o canudo o mais forte possível para fazer um barulho bem alto. Victor e Kaguya interrompem o beijo apaixonado e olham para Yuno. Victor sorri e repreende Yuno gentilmente. Não coma fazendo barulho, Yuno. É inapropriado. Sim, papai. Ela falou com um beicinho por ter sido repreendida. Victor não repreendeu a comida que ela estava comendo. Afinal, esse hambúrguer é feito em casa com os melhores alimentos divinos e nutritivos que ele tem em seu mundo pessoal. Como um pai amoroso, ele nunca deixaria suas filhas comerem junk food não nutritivo. Portanto, os melhores alimentos estavam disponíveis para elas e suas esposas. Ele vira olhar para Kaguya e ri gentilmente. Você é mima demais. Kaguya suspirou. Ele acariciou as bochechas de Kaguya, assim como eu estrago minha empregada perfeita. Ele a beija novamente. Alguns segundos depois, ele beija sua testa, e naquele momento Kaguya sente uma poderosa onda de informações entrando em seu cérebro. Informações complexas de vários planos envolvendo a Terra, a Torre dos Pesadelos, os mortais e os deuses. Kaguya arregalou os olhos. Tem certeza disso, querida? Sim. Ele acaricia os longos cabelos negros de Kaguya e continua. Tive muito tempo para pensar sobre isso ao longo desses 2 milênios. Se eu quiser resgatar minha esposa presa nos setores superiores e garantir a segurança completa da minha família, precisamos fazer isso. Juntando a Torre do Pesadelo, a tecnologia de Velnorá, nosso progresso em runas e os esforços de deuses ferreiros como Hefesto, podemos realmente fazer isso.
mas dará muito trabalho. Ah, não se preocupe, não farei como antes. Aprendi a lição. Com meus recursos e influência atual, será muito mais fácil do que você imagina, meu amor. HMM. Kaguya começou a pensar nos planos que Victor lhe deu, mas Victor não a deixou pensar muito. Vou falar com os Katashi, Violette, Velnora, Morgana, Jeana e Afrodite. Elas logo lhe deram uma visão geral da situação. Ok. Victor beija Kaguya novamente, e isso faz com que o cérebro dela pare de pensar completamente, e o calor que ela sentia antes começa a retornar novamente. Não pense muito nisso, eu estarei à frente desses planos, então é certo que vai acontecer do jeito que eu quero, só quero que você saiba dos meus planos para poder colocá-los em prática. HMM, ok, querida, bom. Victor se separa de Kaguya e se aproxima dos três assassinos, agachando-se na frente deles. Ei! Os três acordam do estupor e olham para Victor, imperador. Eles tentaram se levantar, mas as pernas dela eram muito moles e não obedeciam ao seu corpo. Os três tremeram visivelmente por inúmeras razões, a maior delas foi a bênção do assassinato que receberam, e os elogios do imperador, assim como seu toque fantástico. Victor ri alegremente e acaricia a cabeça dos três assassinos novamente. Bom trabalho, vocês três. Conheço muito bem seus esforços, e esta é a minha recompensa. Espero que continuem a espalhar a minha vontade. Os três tremeram visivelmente por inúmeras razões, a maior delas foi a bênção do assassinato que receberam, e os elogios do imperador, assim como seu toque fantástico. Se sim, cumpriremos a vontade do imperador e os espalharemos para todos os porcos sem educação. A do meio inicialmente falou com dificuldade, mas logo um brilho fanático e obsessivo brilhou em seu rosto. Ótimo. Victor deu um largo sorriso, mostrando todos os seus dentes afiados. Ele estava muito satisfeito, e em qualquer ocasião, esse sorriso poderia aterrorizar qualquer ser, mas para essas mulheres, era apenas um sorriso lindo. O corpo de Victor começou a desaparecer lentamente como se fosse fumaça. Lembre-se, estou sempre vigiando meus fiéis assassinos. Até que ele desapareceu completamente, e não pôde mais ser visto em lugar nenhum. Um momento de silêncio caiu na sala, até ser quebrado por Yuno. Ah! Papai me abandonou. Quando Yuno se levantou para correr, foi repentinamente parada por uma sombra poderosa. Aonde você pensa que vai, mocinha? Perguntou Kaguya com um sorriso amigável no rosto. Não pense que esqueci sua atitude de antes. Yuno começou a se debater como uma galinha prestes a ser abatida, mas não conseguia se libertar das sombras da mãe. Ignorando temporariamente a filha, ela olhou para as três subordinadas. Levantem-se, meninas. Sim. De agora em diante, você será promovido a uma unidade especial que serve diretamente sob o comando do imperador. Os olhos dos três brilhavam de expectativa. Mesmo entre as sombras, havia uma hierarquia a ser seguida. Aqueles abençoados diretamente pelo imperador estavam em um ramo diferente da hierarquia. Afinal, a maioria desses seres eram dragonoides e não vampiros nobres. No geral, aqueles que eram dragonoides assumiram missões mais perigosas, e aqueles que eram vampiros nobres assumiram missões que eram mais fáceis. Vocês estão nas grandes ligas agora e representam diretamente a vontade do imperador. É claro que, como chefe, eu comando os 2 esquadrões, mas vocês continuarão sob meu comando, como abençoados diretamente pelo imperador. Há 3 regras que vocês precisam seguir. Primeiro, garantir a soberania do império. Todos os possíveis traidores devem ser observados e informados imediatamente para que nossos especialistas possam avaliar a situação. Em segundo lugar, vocês devem espalhar a palavra do imperador. Vocês são as sombras, os olhos e os ouvidos do imperador. Seu dever é garantir que os pagãos que se opõem ao imperador sejam eliminados. Se o imperador ordenarmos uma missão, a aniquilação total será esperada, a menos, é claro, que as ordens sejam diferentes. Terceiro, você é o juiz, o executor e o executor da vontade do imperador. Mesmo quando estiver de folga, tenha isso em mente. E nunca revele seu verdadeiro trabalho. Você não existe na sociedade, como sombras, não tem mais registros, apenas identidades falsas. Mas não fique triste, o imperador sabe tudo sobre você, incluindo seus sacrifícios. Você sempre será lembrado por ele, mesmo que ele caia em batalha. Kaguya sorriu. Não se preocupem. Suas almas pertencem ao imperador agora. Mesmo que morram, vocês voltarão à vida. Quarto, isso não é uma regra. E mais um aviso.
Tal autoridade também traz muita responsabilidade. Se qualquer ato de corrupção for visto que vá contra a visão do imperador, somente a morte do esquecimento os aguarda. Lembre-se, vocês são soldados, mas não quaisquer soldados. Vocês são a elite da elite dos soldados. Sempre busquem a soberania do império. Alguma pergunta? Até. Dedicaremos nossa vida, corpo, alma e existência ao imperador. Falaram em uníssono, com olhares fanáticos. Apóstrofo. Errado, errado. Vocês não precisam se dedicar. Porque elas sempre interpretam mal o que eu digo. Em nenhum momento eu disse para vocês se dedicarem. Apóstrofo. Pensou Kaguya internamente, um pouco irritada com as intenções óbvias daquelas mulheres, mas não comentou externamente. Afinal, isso sempre acontecia. Agora, vá trocar de roupa e tome um banho. Kaguya apontou para baixo. Os três falaram ao mesmo tempo quando viram o estado das calças. Ah! Eles coraram furiosamente e, no momento seguinte, desapareceram do quarto. Kaguya suspirou visivelmente agora que estava sozinha, e então olhou para sua filha, que era a combinação perfeita dela e de seu amado marido. Agora, o que eu faço com você? Não me toque. Ou eu conto para o meu pai. Ela se debateu ainda mais na tentativa de escapar. Minha querida filha, vou garantir que você aprenda a me respeitar. Tal atitude vista anteriormente não é aceitável. Uma sandália apareceu na mão de Kaguya. Ela fará isso do jeito asiático, porque só assim o respeito pelos pais poderá ser gravado no coração de sua filha. Espere, mãe. Podemos conversar sobre isso. Meu querido Darling está te mimando demais, não o culpo por isso, afinal, ele faz o mesmo comigo. Mas se ele te mima, é meu dever como esposa e sua mãe garantir que você não se torne arrogante demais. Na verdade, eu deveria ter feito isso desde o início, mas senti pena da minha querida filha. Mas o que recebo em troca? Insubordinação e insultos. Isso é imperdoável. Minha mãe se revirar no túmulo se visse a desobediência da neta. Espere, mãe, por favor, sem desculpas. Aceite as consequências dos seus atos. Kaguya aparece atrás de Yuno, coloca-a no seu colo, tira as roupas de baixo e mostra a sua bunda branca. Depois pega suas sandálias e tapa. Ah, você aprenderá a respeitar sua mãe. Se não for para o bem, será para o mal. Tal atitude na frente de estranhos é inaceitável. Você é uma princesa. Uma princesa dragão, não uma pirralha arrogante e mimada. Tapa. Já. Por que isso dói tanto? Eu não sou um dragão. Minha raça está errada ou algo assim. Isso foi feito especialmente para crianças precoces e desobedientes como você. Agora aceite seu castigo. Tapa. Capítulo 1004. O coração do dragão. Em uma sala completamente futurista, duas mulheres que pareciam cópias exatas uma da outra, com pequenas diferenças de altura, olhos e corte de cabelo, estavam lado a lado, olhando para uma tela em constante mudança. Embora as duas parecessem irmãs, na verdade elas eram mãe e filha. O nome da mulher mais alta era Velnora Elderblood II, uma antiga soberana de um império em ruínas, enquanto a mulher mais baixa, com aproximadamente 2 metros de altura, era Velina Velnora Elderblood III. Era um costume na antiga família real da sociedade de Velnora que os descendentes herdassem o nome de sua mãe e o sobrenome da primeira imperatriz, que era a mãe de Velnora. Como homenagem ao seu império destruído, Velnora decidiu dar continuidade à tradição de dar um nome à filha. Esse gesto era apenas uma forma de afirmar para si mesma e para todos que o Império Telori ainda estava vivo. Afinal, a realeza deste império morto ainda prosperava. Os dados estão perfeitos, mãe. A margem de erro é de apenas 2%, algo que podemos corrigir quando o dispositivo estiver online. Parece que conseguimos, disse Velina. De fato, Velnora sentiu enquanto acenava com a mão, fazendo com que a tela à sua frente desaparecesse, e ambos olharam para a esfera de poder flutuante. Este artefato era uma criação divina que combinava tecnomancia, runas e as habilidades de um ferreiro divino. Era uma obra-prima que serviria como núcleo do Império. Com o dispositivo pronto, precisamos trabalhar em contramedidas para o caso de falhas. Há 3.245.344 possibilidades de erros. Quero reduzir isso a zero, disse Velina. Criar uma contramedida completa é impossível. Afinal, não possuímos todo o conhecimento do universo. Então precisamos nos atualizar conforme descobrimos coisas. Mas com apenas as runas dracônicas e nossa tecnomancia,
O número de possíveis falhas pode ser reduzido para 3.200.000 resultados. Isso se não considerarmos o que não sabemos, é claro. Ainda não é o suficiente. Velina estreitou os olhos. Minha querida filha, um conselho que aprendi com minha mãe é nunca buscar a perfeição, porque isso não existe. Mas o papai é perfeito. Velnora riu baixinho. Acredite, ele não é. Velina apenas olhou para a mãe com um olhar incrédulo e um tanto escandalizado por sua própria mãe dizer tal coisa sobre seu pai. Mas, ao contrário de Yuno, ela não insultaria a mãe. Ela é inteligente demais para isso. Em vez disso, decidiu usar argumentos. Se a mamãe apresentar evidências de uma existência que possa eliminar esse meu pensamento, eu acreditarei em você. Ao ver sua mãe em silêncio, ela disse, se você não tem contra-argumentos, continuo pensando que meu papai é perfeito. Ela sentiu satisfeita, como se tivesse ganhado alguma coisa. Velnora revirou os olhos. Conhecia bem essa tática. Usava a mesma coisa com a mãe quando ela não acreditava no que dizia. Estava sinceramente surpresa com o quanto a filha se parecia com ela quando era mais nova, não na aparência, mas na atitude. Ao ver sua mãe em silêncio, ela disse, se você não tem contra-argumentos, continuo pensando que meu papai é perfeito. Ela sentiu satisfeita, como se tivesse ganhado alguma coisa. Um holograma em tamanho real de Victor apareceu no meio da sala, e Velina começou a falar, seu corpo é perfeito. Cada célula de seu corpo tem tanta energia quanto uma pequena bomba nuclear. Sua beleza é algo que nem mesmo a mãe Afrodite pode superar. Ele é o maior gênio que já existiu em toda a existência. Um ser que deixou o ponto mais baixo da existência e se tornou o que é hoje. A cada frase que ela falava, os olhos de Velina ficavam ainda mais intensos, enquanto dados e mais dados de Victor apareciam na tela. Mesmo com toda a nossa tecnologia, não conseguimos descobrir nenhum por cento de todas as informações sobre o corpo dele. O corpo do papai é como um cosmos em constante expansão. Sempre há algo para descobrir, algo que definitivamente quebrará o senso comum. Ele é perfeito. Velina, você está babando. Tosse. Seu traje se move sozinho, enxuga seu rosto e, com uma expressão digna, ela diz, sinto muito por esta visão. Com um aceno de mão, o holograma de Victor desaparece. Velnora revirou os olhos. Retirou o que disse, ela não se parece em nada comigo. Se fosse eu, não mostraria essa visão na frente de todos. Sei como esconder completamente meus desejos interiores e só os mostro quando estou sozinha. Ela precisa de mais autocontrole. Velnora distraidamente pensou se deveria ou não mostrar à filha sua pesquisa que ela fez com o marido em seus momentos íntimos. Olhando para a filha por um breve momento, ela decidiu que ainda não era a hora. Sua filha precisa de mais autocontrole para ser digna de ser chamada de colega pesquisadora. Por enquanto ela é apenas uma aprendiz. Vejo que vocês estão se divertindo. Essas palavras repentinas fizeram as duas mulheres se arrepiarem em choque. Mas elas não gritaram. Apenas olharam para o homem parado em frente a uma tela em constante movimento com dados sobre seu projeto atual, enquanto ele observava a tela como se estivesse tentando descobrir o segredo do universo ou algo assim. Percebendo que tinha a atenção deles, Victor sorriu levemente e olhou para eles. Vá lá, finja que não estou aqui. É divertido ver vocês dois trabalhando. Isso é impossível. Mãe e a filha tiveram pensamentos semelhantes, embora corassem um pouco devido ao comentário de Victor. Velnora, a mais velha, foi a que se recuperou mais rápido e disse, desde quando você está aqui, querida, quem sabe? Victor sorriu divertido, caminhou em direção à esposa e à filha e, lentamente, seu corpo começou a crescer até ficar na mesma altura de Velnora. Como overlord, você deveria saber, certo? Velnora conteve-se para não fazer bercinho de irritação. Normalmente, ela sentiria tudo e todos ao seu redor, mas Victor era uma exceção. Ele é muito anormal. Velina caminhou sorrateiramente em direção ao pai, e o abraçou colocando o rosto em seu peito. Ela iria aproveitar essa oportunidade que nenhuma das delas tinha aqui. Victor riu gentilmente e acariciou os longos cabelos azuis da filha. Velina respirou fundo, sentindo o cheiro do pai, enquanto seu cérebro analítico avaliava toda essa sensação e a armazenava em seu traje para tentar replicar os efeitos, objetivo que ela nunca conseguiu realizar completamente. Nenhuma tecnologia poderia superar a presença de seu pai. Velnora estreitou os olhos levemente, irritada ao ver a cena, mas essa irritação foi jogada pela janela quando Victor olhou para ela e fez um gesto com o dedo, chamando-a para perto dela. Inconscientemente, sem nem pensar, Velnora se moveu em direção a ela e,
Antes que ela pudesse processar o que tinha acabado de fazer, sentiu seus lábios sendo tomados. Ela arregalou os olhos e o abraçou. Velina levanta o rosto e olha para a cena com os olhos semicerrados. Um olho aparece em seus olhos e ela registra a cena. Pelo menos ela tenta. Afinal, sua fantasia foi hackeada e essa função ficou indisponível. Mãe mesquinha. Velina rugiu internamente de frustração ao descobrir quem era o responsável. Victor para de beijar Velnora, e coloca a sua testa contra dela. Seus dois chifres dracônicos também se tocam, e naquele momento, várias informações foram compartilhadas entre os dois. A mesma informação que ele deu a Kaguya, ele deu a Velnora. Acostumada a lidar com quantidades gigantescas de informação, Velnora processou tudo rapidamente e instantaneamente fez vários planos, além de planos futuros, com base no que Victor lhe deu. Confio em você para passar tudo para os outros. Sim, querida. Velnora sentiu, já sabendo o que fazer. Eu estava me perguntando por quanto tempo você permaneceria passiva mesmo sendo tão poderosa, mas você agiu mais rápido do que eu pensava. Não me entenda mal, eu não estava planejando fazer nada, mas tudo mudou quando treinei e li sobre nossos possíveis futuros adversários. Ah? Você leu meu relatório e eu pensei que não queria spoilers. Velina ergueu os olhos novamente e os estreitou. Que conversa é essa? O papai fez alguma coisa? A desconfiança brilhou em seus olhos. Inicialmente não, mas não sou mais apenas um guerreiro, sou um imperador. Victor se afasta da esposa e da filha. Para a decepção de ambos, ele caminha em direção ao centro de controle de Velnora, onde havia um supercomputador, junto com o artefato. Como imperador, é meu dever garantir o futuro do meu povo. Um líquido violeta escuro saiu do corpo dela e a cobriu completamente. No momento seguinte, um homem de 5 metros de altura, com armadura completa, exceto pelo capacete, estava parado na frente deles. Junketsu, a espada do progenitor, pensou Velina ao ver a armadura de seu pai, uma arma da alma que evoluiu junto com seu pai, uma armadura que nem mesmo sua tecnologia atual consegue replicar. Portanto, os preparativos são necessários. Victor aponta a mão para o dispositivo, e um lodo violeta sai de seus dedos e entra na esfera. Velnora e Velina não fizeram nada além de observar com curiosidade Victor cuidar de seus afazeres, mesmo que ele estivesse mexendo em algo que eles haviam passado 2 semanas estabilizando completamente. Eles não se importaram, mesmo que o artefato fosse destruído, eles não se importariam. Afinal, eles poderiam recriar o mesmo artefato em menos tempo agora que tinham os dados. O artefato começou a mudar ao entrar em contato com o lodo violeta escuro, transformando-se de uma esfera em um icosaedro de 10 metros, coberto inteiramente com runas dracônicas. O som de um batimento cardíaco ecoou e, no momento seguinte, toda a armadura de Victor brilhou em violeta. Asas dracônicas brotaram das costas de Victor e, logo depois, começaram a pulsar com poder violeta. Badump, badump. O som de um batimento cardíaco poderoso ficou ainda mais alto, e o ambiente ao redor ficou mais claro. Durante esses eventos, as duas mulheres não pararam de observar. Lentamente, a expressão de Velnora passou da seriedade para a pura descrença diante do absurdo que estava testemunhando. Uma expressão não compartilhada por sua filha, que ficou completamente perplexa. À medida que a energia começou a diminuir, os batimentos cardíacos cessaram completamente. E então os dois viram o resultado das ações de Victor, um artefato icosaedro de 10 metros de altura, de cor violeta escura e coberto de runas dracônicas, pulsava como se estivesse vivo. Era como se estivessem observando o coração de um dragão, não feito de carne, mas de materiais divinos. Querida. Você é louca. Velnora disse essas palavras com todo o seu ser. Victor olhou para Velnora e deu um sorriso amoroso. Cuide do meu coração, meu amor. Ele é o cerne do império de agora em diante. Lentamente, o corpo de Victor começou a se desfazer em fumaça, e logo ele não podia mais ser visto em lugar nenhum. Deixe comigo, querida. Vou cuidar de tudo. Ótimo. Sua voz foi ouvida até que sua presença desapareceu completamente. Ponto certo. O que está acontecendo? Mãe, explique. Velina praticamente gritou. Velnora suspirou e não repreendeu a filha porque, honestamente, ela também tinha vontade de gritar. Em suma, Darling usou as propriedades de Junketsu no artefato, reforçando para que aceitasse sua energia. Ele colocou um pedaço de sua alma para estabilizar tudo, enquanto alterava a realidade para transformar um simples artefato, destinado a ser um protótipo para uma futura bateria infinita, na própria bateria infinita viva. E então,
O que estou vendo é o coração de um dragão feito com materiais divinos e runas dracônicas. E não é qualquer coração, este é o coração de Darling. Velina olhou para um Wood que apareceu à sua frente. Mãe, a produção de energia está a 1000. Olha só. Velina também abriu o Wood e viu que a produção de energia, que antes era de 100%, havia mudado para 10.000% e continuava aumentando. Ela também notou que, apesar de usar sua energia, a energia produzida pelo artefato não possuía propriedades como energia negativa, energia positiva ou mesmo energia dracônica. O que ela estava testemunhando era energia pura e inalterada. Energia que poderia se transformar em qualquer propriedade que o usuário desejasse. Isso acelerará imensamente a construção de armas de classe estratégica. Posso criar um canhão de pura energia negativa agora. Se possível, posso até adicionar o conceito ao canhão, algo como o conceito de destruição. Além disso, a criação de clones de batalha será ainda mais fácil agora. Percebendo as inúmeras possibilidades que este artefato poderia auxiliar, ela não pôde deixar de dizer: Darling é incrível. Ela só conseguiu dizer isso enquanto suspirava. Mas como ele sabia o que fazer com este artefato? Ele nos viu fazendo isso. Ela pensou no que aconteceu antes e arregalou os olhos. Ele aprendeu. Enquanto estávamos ocupados, ele estava lendo os dados do artefato e aprendeu. Com base nesse conhecimento, ele aprimorou o artefato. Velina. O que? Talvez você estivesse certa. Darling é definitivamente perfeita, brincou Velnora. Velina bufou orgulhosamente. Claro que sim, afinal ele é meu pai. Velnora balançou a cabeça diante da falta de compreensão da filha sobre a piada e disse: vamos estudar esse artefato e depois nos concentrar em criar clones guerreiros. Certo, mãe? Agora que penso nisso, se esse coração de dragão for baseado na alma de Darling, todas as nossas criações sencientes que usam essa energia terão alguma conexão com o papai. Eu não acho que isso seja. Os olhos de Velnora se arregalaram. Ela riu em pura descrença até não aguentar mais. Velina olhou confusa para a mãe. Ela finalmente enlouqueceu, como esperado de Darling. Sua paranoia se estende a limites sem precedentes. O que você quer dizer? Qualquer ser senciente criado com esta energia estará sob o domínio de Darling, o que significa que, se ele desejar, com um pensamento, poderá destruir todo o nosso futuro exército. Esta é uma contramedida em caso de rebelião. A rebelião pode acontecer com clones geneticamente modificados para nos servir? Velina perguntou curiosamente. Tudo é possível neste universo, então precisamos ter contramedidas, minha filha. E como essa energia será a base de futuras almas artificiais, quaisquer descendentes desses clones estarão sob o controle de Darling. Papai é incrível, de fato, ele é. Os dois chegaram a um consenso e então começaram a estudar o artefato novamente. Mãe, como devemos chamar esse artefato? Vamos simplificar e chamar de os corações do dragão, certo, mãe? Velina, sim. Preparem-se para iniciar o projeto Pilar. Começaremos o processo de criação da mente do Império, a primeira e a convida. Isso vai ser emocionante. Os olhos de Velina brilharam de entusiasmo. Ao contrário da IA que eles têm atualmente, a que eles vão criar terá a capacidade de uma IA e estará realmente viva. Claro que não. Chamei-o de coração de Darling porque está conectado a ele através da alma, mas não faz parte do corpo. Se o coração for destruído, nada acontecerá com Darling. Se é que é possível destruir essa coisa, Velnora murmurou no final, e com apenas um olhar, ela percebeu o quão impenetrável era aquele artefato. O quê? Então isso significa que se isso for destruído, ele vai morrer? Claro que não. Chamei-o de coração de Darling porque está conectado a ele através da alma, mas não faz parte do corpo. Se o coração for destruído, nada acontecerá com Darling. Se é que é possível destruir essa coisa, Velnora murmurou no final, e com apenas um olhar, ela percebeu o quão impenetrável era aquele artefato. Precisamos garantir lealdade total desta entidade, afinal, ela será o pilar do Império. Velnora falou enquanto ponderava contramedidas que não levariam à destruição total da IA. É simples, mãe. Basta fazer dela uma filha do papai, afinal, todas as filhas do papai são leais ao papai. Velina falou como se fosse óbvio, um assunto que não exigisse muita reflexão. Velnora adiou o sentido daquelas palavras. Evitando um suspiro profundo, ela continuou: se vamos torná-la filha de Darling, temos que criar um corpo também. Que raça devemos usar? Minha antiga raça,
com alguns benefícios de outras raças compatíveis. Usaremos o gene do dragão como base para uma compatibilidade perfeita, disse Velnora. Ela não queria criar um dragão de verdade porque é impossível criá-lo artificialmente. Afinal, um dragão de verdade está mais relacionado à alma do que ao corpo. Mas ela poderia usar o gene do dragão, juntamente com genes de outras raças, para criar uma entidade inteiramente focada na mente, como pilar do Império. Essa IA não entraria em campo de batalha e estaria no cerne do Império. Então não há necessidade de lhe dar poderes não relacionados ao seu trabalho. Esse meu plano vai falhar. De repente, Velnora se lembrou do fator Victor. Darling certamente intervirá e dará mais potencial a essa IA. Afinal, ele não quer filhas incompetentes. Ela suspirou internamente. Nesse caso, devemos chamar o papai também. Sim, afinal, estamos criando uma nova filha. Ele deve estar presente e, como um deus do Beijing, ele pode ajudar muito na criação dela. Velnora sentiu. Conhecendo meu marido, ele interviria mesmo que não o chamássemos. Afinal, é a criação de uma nova filha, pensou Velnora. Mas, por enquanto, vamos fazer os preparativos iniciais. Quando estivermos prontos para dar os primeiros passos na criação desta nova existência, então chamaremos Darling, certo, mãe? Devemos chamar a mãe Ruby e a mãe Aline. Sim, eles não gostariam de ficar de fora deste projeto. Velnora sentiu. Capítulo 1005, Nero e Opis. 4 garotas estavam olhando para um holograma na frente delas que mostrava imagens das esposas de Victor testando um novo item feito por Velnora e Evelina. Devo dizer que esses trajes parecem muito úteis, mas não parecem tão versáteis quanto as roupas do nosso pai, disse Nero. Concordo. O traje também não parece ser tão resistente quanto o de Velnora. Opis assentiu. Ao contrário de muitos anos atrás, as duas ex-meninas agora estavam completamente crescidas. À medida que Nero se tornava adulta, seu corpo se desenvolvia e ela adquiria o corpo tonificado de uma guerreira. Suas características marcantes da adolescência continuaram na vida adulta. Ela ainda tinha cabelos brancos e curtos na altura do pescoço, olhos vermelhos sangue e vestia-se mais como uma moleca. Opis era a mesma. Seus longos cabelos negros permaneciam, assim como seu vestido gótico, mas, ao contrário de antes, apesar de usar luvas, ela não precisava mais delas agora que controlava melhor seus poderes. Assim como as filhas de Victor, elas também se tornaram dragões de sangue, mas ainda não se tornaram deusas, pois não passaram todo o tempo dentro do mundo interior de Victor. Os dois costumavam ir até Nightingale para Opis ver seu outro pai, claro, Nero, sua irmã mais velha, acompanhava Opis. Portanto, se você contar quanto tempo os dois passaram no mundo interior de Victor, seriam apenas aproximadamente 969 anos, tempo suficiente para eles se tornarem adultos, mas não o suficiente para que se tornassem vampiros anciões. Embora esse tempo não tenha sido sentido de forma alguma pelas duas meninas devido à confusão em suas agendas e porque Victor escondeu isso muito bem, então, para eles, pessoalmente, foi como se apenas 20 a 30 anos tivessem se passado, pelo menos em termos de sentimentos. Junketsu é um artefato muito poderoso, e é improvável que uma tecnologia avançada consiga ter os mesmos efeitos que ele, comentou Metis casualmente enquanto olhava para Ruby em uma roupa vermelha futurista que cobria todo o corpo. A mulher voou para o céu e apontou a mão para a frente. No momento seguinte, 4 canhões gigantescos emergiram, materializaram-se em suas costas e dispararam energia pura. Isso é muito legal, disse Opis enquanto seus olhos brilhavam levemente. Não entendo, comentou Zaladrak, o dragão verdadeiro original. Por que eles precisam disso? O status de um dragão verdadeiro não basta. Nunca é ruim ter muitas armas, especialmente armas que podem anular completamente nossa fraqueza contra o elemento antidragão, que é o objetivo principal deste traje. O resto é extra, explicou Metis. Zaladrak franziu a testa ao ouvir essas palavras. A fraqueza do dragão em si é absurda para seres que poderiam literalmente dobrar a realidade. Por exemplo, em teoria, Ana deveria ser capaz de invalidar completamente a fraqueza contra o elemento antidragão, certo? Afinal, ela pode dobrar a realidade em um nível altíssimo. O mesmo se aplica a Victor, mas, através de testes realizados pelo próprio Victor, somente ele foi capaz de anular essa fraqueza ao dobrar a realidade, mas ele não foi capaz de fazer o mesmo com suas esposas. Bem, não completamente. Os efeitos foram atenuados,
mas não completamente apagados, como no caso dele. Especulou-se que a razão pela qual isso aconteceu foi por causa das próprias regras da existência. Todos os seres devem ter alguma forma de fraqueza para ter um equilíbrio. Alguns seres tinham mais fraquezas, outros quase nenhuma, mas certamente tinham uma. Nenhum ser poderia ser perfeito porque o equilíbrio não permitia isso. O próprio fato de que somente Victor foi capaz de quebrar essa regra foi prova suficiente de que essa fraqueza foi algo imposto pelas próprias regras da criação. Como dragões verdadeiros, eles são arrogantes, mesquinhos, gananciosos, orgulhosos e têm fraquezas em características antidragões. Esta era a regra da criação. Claro que, com tempo e treinamento, todos esses traços de personalidade podem ser controlados e superados, mas o mesmo não pode ser dito do traço antidragão. E foi aí que os trajes criados por Velnora entraram em cena. Eles foram feitos especificamente para cada esposa, com suas próprias características em mente, trajes feitos para proteção, fabricados com runas dracônicas, tecnomancia, materiais divinos e demoníacos. Eram trajes do que só perdiam em poder e versatilidade para a lâmina do progenitor, Junketsu, ao ver Violette criar asas tecnológicas do nada, que disparavam raios de plasma de pura energia. Opis não pôde deixar de dizer, eu quero uma. Eu quero muito uma. É muito legal, sim. Ter o poder de um dragão é bom e tudo, mas... Nanomáquinas, filho. Opis riu levemente quando ouviu a referência de Nero. Esses trajes são bem poderosos, e esta é apenas a variante Marcum baseada na tecnologia de Velnora. Imagino como ela avançará com trajes futuros. Talvez a tecnologia dela supere Junketsu? Metis expressou seus pensamentos. Impossível. Zaladrak, Nero e Opis falaram ao mesmo tempo. Nada é impossível, disse Metis. Sim, concordo, mas neste caso específico, é completamente impossível. Junketsu é muito possessivo com o pai, e ela evoluiu junto com ele para atender às suas necessidades. No começo, ela era apenas uma Odashi, e agora? Ela pode ser qualquer coisa que ele desejar, e é incorreto chamá-la apenas de lâmina do progenitor agora. Nero explicou, ou seja, quanto mais forte o pai fica, mais Junketsu evolui. E já que o pai é um deus exterior. Então, sim. Não vejo como a tecnologia de Velnora pode superar isso, ressaltou Opis. Zaladrakas sentiu várias vezes. Metis ficou em silêncio. As meninas lhe deram argumentos válidos, e ela não tinha como contestar. De repente, um som semelhante a um toque de celular surgiu em seu pulso. Metis ergueu a sobrancelha e clicou levemente em sua pulseira, fazendo com que a imagem de Velina aparecesse na sua frente. Mãe, seu traje está pronto. Passe no laboratório para pegá-lo. Vou buscá-lo agora. Metis assentiu e se levantou, sentindo o olhar de Opis e Nero em sua direção. Metis olhou para as duas garotas. O que? Nada. Opis bufou. Eu estava me perguntando por que você foi a única que não teve filhos com o pai, disse Nero. Até Amara e Roshani tiveram filhos, e eles são árvores do mundo. Agora que percebi, o pai engravidou 2 planetas. Nossa, que loucura, tecnicamente falando, ele engravidou 3 planetas. Afinal, Gaia é considerada a primordial que representa o planeta Terra, certo? Opis falou, bem, isso está nos mitos. Na realidade, ela é apenas a deusa da Terra, uma deusa mãe, e não a representação do planeta em si, como Roshana e Amara, que são as árvores do mundo, Nero apontou. Isso é complicado. Opis assentiu. De fato, Nero concordou. Sua filha de Darling, não sou? Metis sorri sedutoramente. Quero desfrutar desse status por alguns milênios antes de pensar em ter minhas próprias filhas. A verdade é que Metis não queria ter uma filha tão cedo devido às suas experiências passadas com a filha, Athena. Ela era tudo o que ela queria para uma filha, mas tinha muitas falhas gritantes. Sim, a mulher era sábia e inteligente, mas tinha um orgulho enorme e inútil. Sem mencionar que, apesar de não conhecer completamente sua condição, ela nunca tentou ajudar a mãe como uma boa filha faria. E Metis ainda guardava rancor por isso. Felizmente, sua filha inútil se tornou uma casca vazia de pessoa na qual Lili e Medusa puderam praticar suas artes de tortura. Um final digno para uma decepção como ela. O rancor de um deus pode ser bem mesquinho, mesmo que o alvo desse rancor seja sua própria progênie. Metis não fazia ideia da péssima influência que exercia sobre as filhas de Victor, tudo por causa de sua condição de filha.
Ela era prova viva de que uma filha podia se tornar uma esposa, e foi o gatilho para inúmeras dores de cabeça que atingiam esposas mais comuns. Bem, faça o que quiser, Nero deu de ombros. Papai não vai nos forçar a nada. Eu vou. Metis assentiu e então desapareceu, indo pegar seu traje. Quando Metis desapareceu, Opis e Nero olharam para Zaladrak, que estava agindo de forma estranha. O que houve, Zaladrak? Perguntou Nero. Minha filha está absorvendo o conhecimento herdado muito mais rápido do que eu esperava. Zaladrak falou enquanto olhava para um enorme dragão no holograma. Um dragão que era muito parecido com ela e Victor em sua forma de dragão. Isso é ruim? Perguntou Opis. Não é ruim. É que me sinto um pouco frustrado porque sua filha está fazendo algo mais rápido do que você fez antes. Nero falou. Sim. Zaladrak estreitou os olhos. Levei milhões de anos para absorver esse conhecimento, e só o absorvi completamente depois que Darling me transformou em um dragão de sangue, e minha filha, em menos de alguns milênios, já está prestes a terminar completamente esta tarefa. Pode-se dizer que Zaladrak é um verdadeiro dragão verdadeiro, já que a essência de um dragão verdadeiro é que cada geração transmite conhecimento aos seus descendentes. Era uma prática que os dragões verdadeiros costumavam fazer para que seus filhos não fossem enganados e para que pudessem transmitir seus ensinamentos mesmo que não estivessem presentes. Afinal, antes de Victor emergir como progenitor dos dragões, a espécie dragão era intensamente caçada por todos por causa de seus corpos valiosos. Na verdade, não seria estranho se ela parasse para pensar em quem é seu pai. Opis ressaltou. Quer dizer, é verdade. Mas... eu não sei. Zaladrak bufou. Ela estava simplesmente frustrada. Um trabalho que levou literalmente milhões de anos para ser concluído estava sendo feito tão rápido assim. Era simplesmente frustrante. Zaladrak sentiu-se frustrada e, ao mesmo tempo, orgulhosa de sua filha por ser tão competente. Nero balançou a cabeça de um lado para outro enquanto tocava levemente o ombro de Zaladrak. Só tem orgulho dela. Afinal, ela está fazendo tudo o que pode para deixar os pais orgulhosos. É verdade, não preciso ser mesquinho com isso. Afinal, o presente é diferente do passado. Opis e Nero concordaram com Zaladrak, falando em dragões. Quando vocês, meninas, vão se transformar em verdadeiros deuses dragões? Perguntou Zaladrak, curioso. Do grupo de dragões recentes, eles eram os únicos que ainda não haviam se transformado em deuses dragões. Ao contrário das filhas de Victor, que já haviam nascido deusas naturalmente, as duas tiveram que conquistar suas divindades sozinhas. Eu me pergunto que tipo de divindade as duas terão. Dependendo de como o processo de iluminação acontecer, elas se tornarão um poder próprio, assim como todas as minhas outras filhas, pensou Zaladrak. Opis e Nero sorriram levemente e disseram ao mesmo tempo, em breve. Só não seja tão ganancioso quando chegar o dia, e trate todo o processo como uma jornada. Zaladrak aconselhou naturalmente. Quando isso finalmente acontecer, você não vai durar muito porque o peso da alma de Darling é muito diferente, e quando ele fode, ele não fode apenas seu corpo até a extinção, ele fode sua alma também. O que é uma conexão muito profunda. É por isso que, embora nós, esposas, teoricamente tenhamos resistência infinita, ainda ficamos cansadas porque estamos copulando através da alma e do corpo. Ela estremeceu levemente ao se lembrar de certas coisas pelas quais havia passado. Droga, estou ficando excitada. Zaladrak tentou se controlar e tirar aquela imagem da cabeça, mas cada vez que evitava pensar nisso, mais pensava. Opis e Nero coraram profundamente ao ouvir as palavras de Zaladrak. O dano causado a eles foi ainda mais efetivo porque Zaladrak não tinha nenhum sentimento de vergonha. Essa mulher estava falando sobre isso. Pensei que ela estivesse falando sobre nos tornar deuses dragões, pensou Nero, envergonhado. Eles não esperavam que essas palavras viessem de Zaladrak. Ela e Opis não eram depravadas como Violette, Agnes, Morgana, Roberta, Nati e Natasia, apenas iam direto ao ponto. Por causa disso, o dano foi multiplicado várias vezes. Opis e Nero estreitaram os olhos levemente ao sentir um cheiro estranho vindo de Zaladrak. Opis desapareceu imediatamente, como se o espaço ao seu redor a tivesse engolido, e no instante seguinte, ela apareceu com um balde d'água e jogou seu conteúdo em Zaladrak. O silêncio caiu sobre eles, e Nero apenas olhou para Opis, incrédulo. Melhor? Perguntou Opis, ignorando o olhar furioso de Nero. Zaladrak olhou para Opis e disse, obrigado. Com um aceno de mão,
Ela dobrou a realidade à sua vontade e então voltou ao seu estado normal, muito mais calmo, de nada. Opis assentiu, satisfeita, olhando para o holograma. Opis não pôde deixar de pensar que queria um traje para si. Talvez com este traje, sua versatilidade pudesse aumentar, sem mencionar que, como uma das garotas que passava muito tempo na área do entretenimento, Opis tinha muitas ideias sobre como um traje super tecnológico poderia ajudá-la no futuro. Se eu me encontrar em uma civilização avançada, ter uma IA muito poderosa pode ser muito útil. Afinal, como meu pai disse uma vez, há situações na vida que não podem ser resolvidas com força bruta. Opis pensou no conselho que recebera de Victor. Este foi um conselho que o próprio Victor aprendeu depois de passar por algumas situações no passado que não podiam ser resolvidas pela força física. Opis sabia que este conselho se baseava mais em situações de pessoas próximas a ela, mas o mesmo conselho poderia ser aplicado a situações diferentes. Então ela manteve a mente aberta. Ao contrário de quando era mais jovem, os anos no mundo interior de Victor permitiram que Opis amadurecesse bastante, e ela não era mais tão ingênua quanto antes. Dito isso, sua personalidade principal permanecia a mesma. Ela não mudaria quem era. Ainda era Opis, a filha de Victor. Pensando bem, preciso falar com Nero sobre o nosso treinamento. Quero incorporar algumas técnicas novas nele, pensou Opis, olhando para Nero, que estava completamente concentrada no treinamento de suas mães. Ela decidiu deixar para falar mais tarde, já que parecia não ser o momento para falar sobre isso agora. Ela sabia que qualquer coisa que ela dissesse agora, Nero não a ouviria porque ela estava muito concentrada. Voltando seu olhar para os testes do traje, Opis focou sua atenção em uma de suas mães, que parecia estar tendo dificuldade em se adaptar ao traje devido ao seu corpo voluptuoso. Esse traje é muito apertado. Pepper resmungou. Sim. Acho que devo conversar com a mãe Veonorá sobre a aparência dos trajes. Estes trajes não podem ser muito apertados, pois isso só incomodaria as mães mais voluptuosas, pensou Opis.